Aí você vem me dizer assim: cara, eu atraio relacionamentos, sempre pessoas que estão disponíveis para mim. Eu sempre sou abandonado nos meus relacionamentos. Dinheiro não funciona para mim, eu não prospero, tudo que eu ganho eu perco. Ou você vem e diz: eu estou sempre sobrecarregado, eu tenho que fazer tudo sozinho, tudo acaba ficando nas minhas costas. E aí eu preciso te dizer assim: tem algum padrão aí rolando e esse padrão não vai mudar enquanto você não enxergar o que esses acontecimentos repetitivos estão te trazendo de informação. Nesse vídeo você vai conhecer as 5 principais máscaras que distorcem a nossa percepção, que nos fazem não enxergar e nos fazem continuar em 5 tipos de repetições que nos fazem sofrer. E o pior, a gente não é a gente mesmo. E enquanto a gente não é a gente mesmo, independente do que a gente ganhe, do que a gente alcance, o vazio continua ali. Se você compreende que esse tipo de conhecimento te faz crescer, já curte esse vídeo e se inscreve nesse canal, porque nesse canal tem muitas coisas maravilhosas, ferramentas e um caminho muito prático para você se tornar quem você é no seu pleno potencial. Gratidão a todos que apoiam o canal. Essas máscaras que a gente carrega, das quais eu vou falar, elas vão impedir o teu potencial. Dentro dessas máscaras, o que eu quero que você entenda é que dentro dessas máscaras, você nunca vai se libertar da mesma dor que você reclama. Porque quando a gente está dentro de uma máscara, a gente está dentro de uma estrutura de sobrevivência. E essa estrutura de sobrevivência, ela tem um mecanismo justamente para perpetuar a sua sobrevivência. Entende? Então, enquanto a gente está dentro da máscara, as nossas ações que vão vir dessa máscara não são para se libertar, são para se perpetuar, porque essas estruturas de sobrevivência que configuram essas máscaras, que vieram lá da tua infância, que vieram lá da tua adolescência, lá do mecanismo que ocorreu ali, dos jogos de relação que ocorreu ali com os teus pais, com as pessoas, com os adultos, né, quando você era criança, apesar de serem algo limitante, é o que te traz estrutura, é o que te traz um senso de segurança para você poder atuar no mundo. Entende? Sem esse mecanismo de sobrevivência, você não teria estrutura, algum tipo de estrutura para se comunicar, para ter algum tipo de atuação no mundo. Entende? Então, apesar de ser algo limitante que nos mantém no sofrimento, ainda assim é alguma coisa. Mas agora, provavelmente, tem algo dentro de você gritando, querendo se libertar, porque essa máscara, ela limita a tua essência e você se sente como que preso dentro de você. Essa sensação é uma boa expressão que eu poderia usar para expressar para vocês como que eu me sentia há 8 anos atrás, 9 anos atrás. É como se eu estivesse presa dentro de mim mesma. Portanto, se você tem desafios na área financeira, na área de relacionamentos, na área emocional, até mesmo na área de saúde, comece a querer enxergar que tipos de estrutura dentro de você, e ao mesmo tempo que reclama daquele sofrimento, tem algo em você que tem uma ação que faz aquele sofrimento continuar. E essa é a matrix dessas máscaras. Você vai perceber que em cada uma dessas máscaras tem algo que você reclama, e essa mesma coisa que você reclama, você cria. Por quê? Porque a máscara não atua para a sua liberação e para a sua felicidade. Ela atua para se perpetuar, ela atua para que as coisas continuem acontecendo como ela imagina que deve ser, para que sobreviva aquela estrutura de identidade. Por exemplo, uma pessoa que se identifica com uma lutadora. Eu lutei na minha vida, eu cheguei até aqui, eu ganhei tudo que eu ganhei. Se de repente as coisas ficassem fáceis, fluidas, se de repente ela recebesse muitos amigos que ajudam ela, um parceiro que apoie ela, essa estrutura, essa identidade de lutadora não poderia sobreviver. A sua manutenção é justamente ser lutadora, que supera desafios. Então as coisas não podem ser fáceis.
E ela mesma se coloca em situações em que as coisas ela tem que superar, ela se sobrecarrega, entende? Então, enquanto você não reconhecer as suas máscaras, você não vai enxergar que você mesma é que está gerando o sofrimento na sua vida. Então, nesse sentido, o sofrimento aí vai ter uma função. Olha como um espelho o que você mesmo está criando. Eu sei que num primeiro momento a gente pode se perguntar, não, né? Não sou eu que estou criando, mas observe e conheça agora as 5 máscaras e observe isso com todo o seu coração. O escapista é aquela pessoa que escapa, que foge, tem uma forte tendência de, quando você está chegando perto de algo bom, você fugir, você ter muito medo de ancorar o seu poder. O escapista, ele está sempre reclamando que ele é sempre rejeitado, sabe? Num grupo de amigos, numa festa, num evento. Ele sente que ninguém reconhece a presença dele. E ao mesmo tempo, se alguém reconhece a presença dele, ele tem vontade de fugir. Pode ser que tenha uma tendência de se sentir rejeitado mais por mulheres ou de se sentir rejeitado mais por homens. Depende da origem da ferida emocional. Dentro dessa máscara, você pode reclamar que nada dá certo, que você não ganha nada, que tudo dá errado para você, mas ao mesmo tempo, quando algo está para dar certo para você, você sente que não merece e você não quer ocupar esse lugar de vitória, de empoderamento, porque a estrutura do escapista se mantém por essa questão de ser sempre rejeitado. Poxa, mas isso é horrível, né? Viver assim. Mas traz um senso de segurança, não importa que máscara seja. É uma estrutura de segurança. E se a gente não tem uma outra experiência interna para nos apoiar, vai ser onde eu vou encontrar minha segurança. Queridos. Ao mesmo tempo que ele reclama de não ser visto, é uma pessoa que se esconde, que se anula, que não se expressa. Então, ela não percebe que ela mesma não se coloca para ser vista. E ela vai perceber, e se você investigar, você vai perceber que essa pessoa tem muito pouco aterramento. Então, é como se a alma dela não estivesse no primeiro chakra, não chegasse até os pés. Geralmente ela é muito mental e tenta compensar essa falta de segurança, de estrutura interna, de presença, de poder, racionalizando demais. Então, por que ela é rejeitada? Por que ela não é vista? Porque ela não se coloca para ser vista. Ela não ocupa o corpo dela. Essa alma, ela não está aterrada. O dependente, ele se sente abandonado. Ele reclama da solidão. Todo mundo me abandona. Eu me sinto sempre sozinho. Eu sinto que eu tenho que fazer as coisas sempre sozinho. Eu estou desamparado, tenho uma sensação muito grande de desamparo. E ao mesmo tempo, se alguém vem oferecer apoio emocional, afeto, essa pessoa não sabe receber e muitas vezes ela se coloca apenas para se doar, mas nunca para receber. Então, ao mesmo tempo que ela reclama da solidão, ela não tem muita disponibilidade emocional e afetiva para se abrir para relacionamentos. Então, ela mesma recria esse lugar de solidão. E às vezes, se ela recebe amor, ela não sabe como lidar com isso. Essa é a máscara do dependente. Ela pode sentir-se responsável pelo sofrimento dos outros, fazer tudo pelos outros. E ao mesmo tempo, ela exige que os outros se sintam responsáveis pelo sofrimento dela. E é nesse lugar que a gente é vítima. Quando eu falo para as pessoas que eu atendo que tá aparecendo ali a máscara da vítima, é a máscara mais difícil da gente aceitar, que a gente está se colocando. Mas não leve para o lado pessoal, é uma configuração apenas, lembra? Não tem uma autoria sobre essa máscara, é simplesmente um padrão, uma configuração que você precisou para sobreviver. E veja como aparece esse lugar da vítima. É um lugar em que simplesmente existe um culpado para eu estar me sentindo assim. O simples ato de eu achar que eu estou me sentindo assim por causa do que fulano fez, essa é a vítima. Não é algo muito complexo, é muito simples. Eu não me responsabilizo pelo o jeito que eu me sinto. E
tem uma mágoa, um ressentimento, um culpado. E isso vai ser emocionalmente muito pesado para os relacionamentos à minha volta. É algo muito pesado, alguém que coloca a responsabilidade pela sua felicidade em você. E o dependente, ele faz isso. E isso pode fazer também com que ele afaste os relacionamentos, porque estar com ele é emocionalmente muito pesado. Porque ele quer salvar as pessoas, porque se sente responsável pela felicidade delas e quer que as pessoas se sintam responsáveis pela felicidade dela. E ao mesmo tempo, ela se auto-abandona. Então ela espera dos outros algo que ela não sabe, que ele não sabe se dar, que é a presença para suas próprias emoções e para suas próprias tristezas. O dependente, a dependente, ela está esperando um príncipe encantado, uma princesa encantada que vai te tirar desse lugar de tristeza. Essa é a ilusão do dependente. Muitas vezes, né? O amor eterno, algo eterno que vai me amar para sempre. E ao mesmo tempo que ele reclama dessa solidão, ela encontra formas de se manter nessa solidão pela indisponibilidade afetiva. Ela espera amor, mas não tem amor, um amor completo para dar, tem uma grande falta. Em todas as máscaras, nós vamos precisar dar aquilo que falta para nós. Então, no caso do dependente, precisa sair do papel de vítima, dar a mão para si mesmo, se levantar, se colocar para fazer as coisas, fazer aquilo que tanto você quer que os outros façam por você. Vou fazer por mim. Se isso é importante para mim, fulano faz para mim. Não, eu vou fazer por mim, porque é importante para mim. E eu vou falar mais no final do vídeo sobre como equilibrar cada ferida. O masoquista sente muito medo de passar vergonha, de passar feio, sente muito medo que as pessoas passem vergonha. E ao mesmo tempo, ele recria situações em que ele se auto-humilha. Muitas vezes por compulsões, ou por não cuidar de si, ou por não fazer atividade física. Então, veja como é que é a estrutura dessas máscaras. É um lugar de familiaridade e me traz segurança. Então, o masoquista encontra segurança em se sentir humilhado. Por isso é masoquista. Masoquista é um ato em que eu faço mal para mim mesma. Muitas vezes ele é atrapalhado, é aquele que sempre quebra um copo, que suja a roupa. Então ele encontra formas de reproduzir esse lugar da humilhação. A máscara, ela fica reproduzindo aquilo que gerou a ferida. Por isso que a gente precisa enxergar, porque é a gente que vai precisar parar de reproduzir a ferida, porque não tem mais ninguém fazendo isso com a gente, além da gente mesmo. Quando a gente está dentro da máscara, a gente enxerga como se as pessoas sempre estivessem enxergando como nós. Então, no caso do masoquista, ele acha que tá todo mundo esperando ele passar vergonha, tá todo mundo louco para rir da cara dele quando ele fizer uma burrada e ninguém tá nem aí, ninguém tá nem reparando nele. O rejeitado acha que tá todo mundo pensando, nossa, que pessoa, sabe, ela não deveria estar aqui. Ninguém tá nem aí. Então, ou seja, essa máscara, elas distorcem a nossa percepção. Então, essa é a verdadeira Matrix. Dentro da máscara do masoquista, nós vamos precisar parar de sentir vergonha da gente mesmo e permitir a nossa expressão, porque tem aí um bloqueio da expressividade. Vou falar mais no final. O rígido reclama de nunca ser reconhecido como ele merece. O rígido olha para várias pessoas e fala assim, nossa, essas pessoas têm muito menos habilidade que eu, têm muito menos conhecimento que eu e têm muito mais reconhecimento. Olha, elas têm muito mais seguidores, têm muito mais dinheiro que eu. Independente do que eu faça, e essa pessoa faz pra caramba, porque ela é muito certinha, muito justa, mas ela nunca se sente reconhecida como ela deveria. E ao mesmo tempo, quando ela recebe reconhecimento, ela acha que não merece. Ela acha que não é bom o suficiente. Então veja que as máscaras não estão buscando solução. Elas apenas estão reproduzindo uma ferida. O rígido é exigente,
é perfeccionista e ele anula as suas necessidades por aquilo que ele tem que fazer muito corretamente. Ele se orgulha de fazer as coisas corretamente. E ao mesmo tempo tem essa sensação de revolta, de eu nunca recebo o que eu mereço. Mas adivinha só, quem não se reconhece, quem não se parabeniza pelos seus pequenos passos, ele mesmo. Ele é rígido demais, duro demais, frio e insensível com ele mesmo. E muitas vezes com os outros também. E a quinta máscara, o controlador. O controlador controla tudo. O controlador, ele vai reclamar do seguinte: eu tenho que fazer tudo sozinho. Ele se sente sobrecarregado. Ele não tem tempo para cuidar de si. Ele não tem tempo para nada. Porque o controlador, ele busca o sucesso. O controlador é o mais parecido com aquele exemplo que eu falei lá no começo, do lutador, do guerreiro. Então, o controlador, ele vai reclamar, pode ser que ele reclame de estar sobrecarregado, mas veja se essa pessoa consegue criar uma realidade em que ela não esteja sobrecarregada. Vamos dizer que ela se aposente. Ela vai, daqui a pouco, estar cheia de coisas para fazer, porque ela se coloca numa situação assim, em que ela nunca tem tempo, e ela sempre tem coisa demais, porque ela precisa provar, batalhar. Esse é o sentido de identidade do controlador. Ele é uma espécie de vingador. Ele sofreu a ferida da traição e agora ele está mostrando como é que faz. E ele reclama que ele tem que fazer tudo sozinho, mas bota uma pessoa para ajudar ele. Ele não deixa as pessoas fazerem, porque ele não confia, só ele sabe fazer. E é só do jeito dele que é o certo. E as pessoas nunca estão no nível dele. E ele se desaponta com as pessoas. Ele fica desapontado. Eu esperava mais de você. Então é muito duro estar com pessoas controladoras. E ao mesmo tempo ele faz isso com ele. Se um projeto dele falha, ele se desaponta consigo mesmo. Eu esperava mais de você. E isso é muito duro e muito doloroso. O centro de identidade do controlador está focado no desempenho, no sucesso. Não tem muito espaço para o ser. Não tem um espaço para sentir, reconhecer o seu valor como ser, com aquilo que já é. Para ele é o fruto do trabalho dele. Então, veja que dentro de cada uma dessas máscaras, elas trabalham para se perpetuar. E para a gente poder se libertar disso, a gente precisa... A primeira coisa é enxergar, que talvez só de ver essas informações, se você estiver bem atento, você já vai sacar muita coisa. O segundo movimento que eu trabalho é um trabalho de desconstrução. O que acontece? É o único jeito que eu sei ser. Eu não sei ser de outra maneira, eu não sei encontrar segurança, confiança de uma outra maneira. Então tem dois movimentos que envolvem o método que eu utilizo com as pessoas que eu atendo: a desconstrução e a reestruturação. A desconstrução envolve trabalhar nas estruturas que sustentam essas máscaras. A primeira estrutura é na mente, na maneira de pensar da pessoa, na maneira que a pessoa enxerga. Depois, essa máscara ela está configurada no nosso corpo, nas nossas tensões. Então, por exemplo, o escapista ele não tem aterramento, a energia dele é toda para cá, mas ele não tem contato com o quadril, com as pernas. O controlador tem muita energia aqui, porque ele é um predador da natureza. O rígido é completamente rígido aqui no pescoço, porque ele empurra as suas emoções para baixo e ele é rígido, e ele é certo, e ele é correto. Então, ou seja, tem uma estrutura aqui de bloqueio nos chakras e de tensão, formando o que a gente chama de couraças de tensões. E aí nós vamos trabalhar com o Kundalini Yoga e a bioenergética para desestruturação e liberação desses conteúdos, porque a máscara, o que acontece? Ela está respondendo a um estado emocional. Lá na infância você se sentiu desamparado e essa tristeza, esse desamparo ficou aqui no teu coração. Então hoje você está sentindo a mesma coisa
como se você estivesse lá na sua infância. Então, a partir do momento que a gente liberar e você poder soltar isso, você não vai mais estar respondendo a isso. A máscara, qual que é a função dela principal? Nos afastar da dor. Ela entra em ação para esconder uma dor. Então, como é que a gente desativa ela? Admitindo a dor. Se eu posso admitir a dor e liberar isso, eu não preciso mais fingir, eu não preciso mais da máscara. Então eu tenho 2 convites para te fazer. Primeiro, ver o vídeo de feridas emocionais, que eu vou deixar lá na descrição, que eu falo mais sobre a origem dessas feridas emocionais. E o segundo é te convidar para a jornada Unidade, que é a minha jornada terapêutica. A jornada Unidade é o meu caminho de cura, através do Kundalini Yoga, da numerologia tântrica, da identificação das feridas emocionais. Então eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo e você pode entrar na lista de espera para fazer esse atendimento comigo. E é uma jornada linda de cura que eu amo proporcionar. Deixe seu comentário, o que você percebeu, qual máscara você identificou, o que essa informação fez você sentir. Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço no seu coração, muitas bênçãos no seu caminho de cura e até o nosso próximo encontro.